Um outro ponto, Sofia, que você fala sobre como a gente consegue entender quais são as áreas da nossa casa que adoecem órgãos físicos específicos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, para depois eu poder falar também de como a gente consegue ver isso no campo da terapia biomicrohertz, como que essas áreas do corpo influenciam as emoções que adoecem os corpos físicos. É isso que eu queria que você falasse, então, um pouquinho para mim de quais essas áreas e o que ela traz como sintomas físicos para as pessoas. Ok, então é assim, todas as áreas de uma casa que estão associadas a setores cardeais correspondem a órgãos do corpo humano e a áreas da vida. No caso da depressão em concreto, qual é que geralmente qual é que é a área da vida ou o elemento que está em problemas ou que está a ser afetado? É o elemento água. Porquê? Porque é ele que rege as emoções, é ele que rege a questão da depressão, de solidão, do isolamento. E, de um modo muito, muito, muito genérico, o elemento água está associado ao setor norte da casa das pessoas. Mas o problema nem sempre está no setor norte. Porquê? Porque quando nós fazemos os cálculos de Feng Shui avançados, vamos perceber onde é que as energias água andam na casa da pessoa e vamos perceber como é que ela está a ser atacada. Porque geralmente quando há questões de depressão, e claro que isso vem de dentro para fora e de fora para dentro, aliás eu costumo dizer que nós não atraímos as casas por acaso, de alguma coisa devemos estar a sintonizar e a reverberar que a atraímos. E essas casas, portanto, têm desequilíbrios no elemento água e automaticamente começam a surgir os problemas nessa situação. Porém, às vezes o problema não é de uma forma direta deste elemento, mas podem ser outros. Porquê? Porque no ciclo dos 5 elementos, todos eles se relacionam entre si e basta um para estar em desequilíbrio que vai afetar o outro. Exemplo, se uma pessoa for extremamente yin, quer isto dizer, uma pessoa que é muito negativa por natureza, uma pessoa que está sempre focada no negativo, uma pessoa que come muito açúcar, uma pessoa que já tem problemas de estômago, ela tem uma probabilidade enorme de ir gerar uma depressão. Porquê? Porque como o elemento terra está a ser afetado, ele não está a conseguir controlar a água, se produz mais, produz menos, e então ela fica ali um bocado tipo desvairada, não é? Tanto pode transbordar como pode evaporar. E isso manifesta-se depois nas emoções das pessoas. Depois há outros setores, por exemplo, ou outros elementos. O caso do burnout é muito excesso do elemento fogo. Portanto, é quase como se quando entrasse o cérebro em curto-circuito, tal como as lâmpadas na nossa casa que têm curto-circuitos, o nosso cérebro também. E geralmente isso é quando está associado ao elemento fogo, que também nós podemos dizer que poderia ser de um modo muito genérico o setor sul, porém, depende onde é que na casa dessas pessoas esse elemento vai estar a passear, não é? A viajar e como é que ele vai estar a ser atacado. E muitas das vezes, não sei se aquilo que eu vou dizer faz sentido do ponto de vista da sua área, mas uma depressão pode gerar um burnout e um burnout uma depressão. E porquê? Porque a depressão é elemento água, o burnout é elemento fogo, a água apaga o fogo, então eles entram em confronto direto. E sempre que há conflitos em Feng Shui, há problema na vida das pessoas. Bacana ouvir isso. Olha, Sofia, é interessante as menções do que você faz em questão do corpo, porque e da forma que você trabalha o Feng Shui, porque vai se alinhar muito até com a terapia biomicrohertz. Ainda ontem uma pessoa estava perguntando, um paciente que está com problema no pâncreas, como que eu consigo resolver o problema no pâncreas do paciente? Eu disse assim, a gente não resolve o problema do pâncreas do paciente, a gente entende, como terapeuta integrativo, quais as áreas maiores que estão afetadas, porque podem estar em conflito e gerando uma sobrecarga em vários outros órgãos físicos. Por exemplo, é muito raro ter uma pessoa só com o pâncreas afetado. De repente, a gente vai ver e ela tem a amígdala cortical afetada também, ela tem ali também problemas no rim, né, que estão mais ligados à questão financeira, a dificuldade de aceitar aquele encargo financeiro que veio de herança, de dívida ou de alguma coisa,
ou até mesmo de provisão financeira, e daí acaba dando pedras nos rins ou coisa assim. E quando você fala sobre o quanto a depressão pode estar ligada ao burnout ou coisas assim, eu lembrei, enquanto você estava dando alguns exemplos de casos que eu tratei de burnout e casos que também os terapeutas que eu vou formando vêm trazendo para a gente também específicos, e uma das coisas que mais faz a gente entender é como que o burnout acaba virando depressão. Então, eu venho de uma estafa mental muito grande, de sobrecarga, de perfeccionismo, muitas vezes, porque o burnout está muito ligado ao que eu faço, né, às minhas atividades, seja dentro da minha casa, seja dentro de uma empresa, é tudo ao fazer, e vem naquela sobrecarga de eu dou conta, eu sou capaz, e agora eu estou imaginando o fogo já, Sofia. O fogo vai começando a apagar, e falando, peraí, eu não tenho mais brasa, peraí, onde eu vou buscar, onde eu vou comprar, não consigo mais, e sem fogo eu não existo, e aí eu entro no processo de isolamento, que é o modo casulo, que é ligado à depressão, ou seja, eu já não consigo me ver na situação que eu tinha, eu me apaguei. E aí, quando você trouxe a água e o fogo, ficou muito claro a visão dos elementos influenciando essa pessoa no sentido dela perceber que ela já não dá mais conta do que ela dava. E muitas vezes, muitos pacientes meus dizem assim, eu já não sou quem eu era. Parece que eu perdi aquele fogo, aquele brilho, aquela energia. Então, está super ligado uma coisa com a outra, né? O quanto essas áreas. E, Sofia, eu queria que você falasse também